vocês. Bom, então eu vou dar uma começada, a gente já começou no nosso esquenta, né? Queria dar boa noite para vocês, e assim, é um prazer estar com todas essas carinhas, uma que são muito próximas a mim, outras que eu vou conhecer hoje. E eu sou Cláudia Rangel, para quem ainda não me conhece, e sou gestalt terapeuta, sou psicóloga, sou monitora e assistente do contato. E hoje eu e Ana vamos trazer para vocês um tema que muito me encanta, que quando a gente vai falar de relacionamento, a gente não tem como não falar de dor, sofrimento, expectativa, frustração. E onde tudo é possível, né? São as dores e as delícias de ser quem a gente é. Bom, então, para começar, Ana, você vai se apresentar agora? Vou. Então, vamos. Antes de você começar, deixa eu me apresentar, né? Eu já conheço alguns aqui, alguns já me conhecem, outros não. Também é um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma jornada do Contato, né? Eu faço parte do staff do Contato, estou um pouquinho afastada agora, porque estou cursando um mestrado em ciência quântica, de saúde, felicidade e prosperidade. Sou psicóloga, gestalt terapeuta, formada pelo Contato, então tem uma história aí bem antiga do Contato, com o Contato. Então já participei de algumas jornadas e é sempre um prazer enorme, é sempre uma delícia estar aqui trazendo um pouquinho da nossa produção, né, das coisas que a gente vai aprendendo e vai na formação, no fazer clínico, na nossa história e poder dividir isso com todos vocês. Muitos psis, a maioria, né, a grande maioria acaba sendo psicólogo, mas também numa linguagem, uma forma que é aberta ao público, que é para a gente poder acessar todo mundo. Então, é um prazer imenso estar aqui. Deixa eu só dar uns avisinhos, né? Que é assim, pedir para todo mundo tentar ficar com o microfone fechado. Nós vamos dar a palestra toda e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, quiser já ir colocando, coloca no chat as perguntas, tá? Não coloca mãozinha para abrir, não, porque como são muitas pessoas, a gente acaba não vendo. Tá? Então, pode colocar lá no chat, depois a Patrícia passa para a gente essas perguntas. Ok? Então, acho que é isso, né? Vamos. Então, vamos, a gente prossegue a nossa jornada, né? Acabamos de ver para muitos aqui que eu vi as carinhas no trabalho da Eliane e vamos continuar caminhando na nossa jornada. Bom, começando aí o nosso encontro, e eu trouxe uma pergunta que eu acho que todos devem se fazer no imaginário. Existe terminar um relacionamento bem? Será que isso é possível? E existe terminar um relacionamento sem dor? Bom, quando a gente vai falar em relacionamento, a gente pode pensar num relacionamento, todos os relacionamentos, né? E se a gente for levar em consideração os afetivos, né? Os amorosos, a gente vai falar que existem os términos mais saudáveis. Se é possível a gente falar em saudável e não saudável. E é muito comum os nossos clientes adentrarem, né, chegarem à terapia com todas essas perguntas. Porque todos os relacionamentos, todos os términos, sejam que términos forem, eles têm algum grau de sofrimento. E tem a frustração. Né? E a gente vai falar que sofrimento e que frustração? Bom, quando a gente começa uma relação, né, quando a gente projeta, quando a gente sonha, quando a gente idealiza, a gente traz muitos sentimentos juntos. A gente traz um certo romancear, uma excitação, todos os sentimentos que ali fazem parte, né? É aquela projeção do sonho do que a gente idealizou na construção de uma relação com uma outra pessoa. É esse amor idealizado, esse amor romantizado. E a relação,
vai seguindo, né? Vem aquela coisa gostosa, aquele encontro. Por enquanto, a gente não tem dor. Ou até em alguns momentos, sim. Eu costumo falar, quando o cliente chega na clínica, né? Aqueles que chegam apaixonados, eles até chegam com uma queixa, que o amor dói. E aquilo ali me chama atenção. E naquele momento eles estão apaixonados, estão excitados, estão naquela coisa gostosa. Bom, o que vai ferir, se a gente chama de ferida, o que vai doer, vai depender de tudo que a gente vem trazendo na nossa bagagem. E o que é essa nossa bagagem? Né? Ela é o nosso fundo, que a gente chama. É aquele fundo das nossas experiências, das nossas histórias, nas nossas crenças. E que naquele momento da relação, imagina como já é difícil a gente ter a nossa bagagem, né? As nossas crenças, os nossos valores, e imagina o momento que a gente encontra com uma outra pessoa, que também tem toda a sua história, todas as suas crenças, todos os seus valores, todo mundo vem recheadinho de tudo. Então, assim, as experiências de cada um, elas vão vir e estão nesse fundo nosso, né? E a gente vai dando com aquela pessoa, no decorrer desse nosso encontro, a gente vai dando significados. E a situação que vai acontecendo, os significados que vão ocorrendo, é diferente para cada um. Então, assim, normalmente, quando a gente conhece uma pessoa e a gente vai. Primeiro, a gente conhece, a gente vai pesquisando, namorando, vendo aquela pessoa tem, o que a pessoa não tem. Mas isso não é muito levado em consideração, não. Mas, e a gente prossegue conhecendo aquela pessoa. Bom, a gente pode, já que a gente está falando, né, desse fundo, dessas experiências que a gente vai trazendo e acumulando ao longo da nossa existência, a dor de um não vai ser a dor do outro. Porque a forma como cada um vai passar, e aí eu vou trazer, de fato, o término da relação. Afinal de contas, a gente está falando em sobreviver a esse término. Vai ser também única. Por muitos momentos, a gente vai achar que só um lado sofre, mas os dois lados também têm sofrimento. Um deles vai explicitar mais. É aquele que talvez chore, resmungue ou deixe explícito, e tem aquele que se cala. E a gente nem sabe o porquê que se cala. Talvez para evitar dor, para evitar sofrimento, evitar o falar. Cada um dentro da sua história. E isso a gente está falando de término. Apesar desse encontro, né? O encontro já aconteceu, o casal desenvolveu toda uma história, e aí, por algum motivo, aquela história desandou. A que a gente costuma até brincar, a gente fala, azedou a relação. Mas, assim, o fato de um encerramento de uma história, o encerramento de um ciclo, sempre requer um processo de luto. E, assim, e com ele não tem jeito da gente passar por esse processo sem nenhum tipo de sofrimento. Ele vem em forma de dor, ele vem em forma... E essas dores vão ter um turbilhão de emoção. Ela vai ter angústia, ela vai ter sofrimento, ela vai ter insegurança, ela vai ter perda do sonho, daquilo que eu projetei, e ela vai ser mais forte ou mais amena. E nunca a gente vai poder tentar mensurar ou entender ou quantificar o que é isso para cada um. Então, assim, às vezes na clínica, a gente recebe muito esse cliente que vem muito dolorido, muito adoecido, muito descrente. E é a hora que a gente olha e fala, peraí, o que aconteceu
dentro dessa relação toda. E não importa se é uma relação de 1 ano, se é de 10, se é de 30, porque a gente está muito acostumado também a imputar esse tempo. Mas o que é o tempo para cada um? Né? Não importa. Mas o que importa é a forma de dor que aquela pessoa chega até nós. Então, assim, eu acho que uma das mais belos saberes clínicos nossos é poder olhar para aquela pessoa e acolher aquela dor. Não que ela não vá sentir, é vivenciar todas essas etapas que se encerra num ciclo. É, de fato, o luto. E quando a gente vai falar de ciclo, a gente vai olhar para aquilo e vai falar assim, peraí, o que aconteceu nessa trajetória e que muitas vezes o nosso cliente, eu vou sempre trazer, se ficar confuso, eu vou dar uma paradinha, que é assim, quando eu trago o olhar nosso de participante, a gente também é o espectador, porque ali a gente está partilhando da vida do outro. Mas muitas vezes, à nossa frente, tem alguém que está passando pela mesma situação que um dia a gente esteve. Então, assim, o ciclo, esse ciclo todo, e a gente vai chamar desse ciclo do contato, né? A gente tem uma sensação, a gente tem... a gente começa a sentir alguma coisa dentro da relação, e aí a gente pode tomar consciência de algo ou não. Algo incomoda dentro da relação, mas eu ainda não sei o que é, mas eu senti. E aí, quando aquilo começa a vir, mais ou menos em termos de significado, do que pode estar acontecendo na relação, eu posso me mobilizar para poder atender aquela necessidade minha daquele momento. Se eu pudesse exemplificar isso, eu vou trazer, de repente, um exemplo que é comum da gente escutar, quando um casal tem filhos, né? Normalmente acontece muito aí, mas vão ter todas as situações. O bebê é novinho, ele demanda, e aí você é muito cansada, você vai ter que dar de mamar, você vai trocar a fraldinha, ele vai acordar de madrugada, e aí você espera do seu parceiro que talvez ali ele possa dividir com você. Isso é o que você espera, né? Você tem essa necessidade daquilo. Mas se você sente que você quer ajuda e você já entendeu isso e você não pede, você pode ser que você tenha ou não. E é nesse momento que talvez as relações, aí a gente volta lá para o pensamento, né? Eu acho que eu preciso, eu queria que essa minha necessidade fosse atendida, mas pelas crenças, pela nossa história, às vezes a gente não pede ajuda, a gente quer que o outro entenda, e a gente até mobiliza uma energia para ir, mas não é de fato o que eu estou indo buscar naquela relação. E às vezes o outro não entendeu. E aí a gente pode começar uma interrupção desse contato na relação, porque, de fato, gente, o óbvio de um não é o óbvio do outro. Né? Aquilo que a gente pensa, mas será que ele não está vendo que eu estou aqui ocupada e eu estou cuidando do nosso filho? Gente, muitas vezes não. Porque, como a gente falou, e é aí que se interrompe, porque não é dito, não é verbalizado, e a gente entra num movimento neurótico, que aí é até a brincadeira, né, dessa corrida atrás do rabo, e a gente não consegue atender nem a nossa necessidade e nem a do outro. Porque aí começam as cobranças, e aí começa um ciclo neurótico de não saída para uma solução. E ali começam a se interromper tudo. Interrompe a conversa, interrompe o encontro, e as coisas começam a desandar. Então, assim, o quanto a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes a gente não olha mesmo, a gente não dá de encontro e a gente deixa passar.
E quando o cliente chega para a gente, às vezes uma das queixas é: mas será que ele não entende que eu estou precisando de ajuda? Será que ele não entende que nesse momento eu só estou querendo me sentir mais segura? Essas são falas muito corriqueiras e repetidas dentro da clínica. Mas o que você comunicou? Será que o outro tem isso para te dar? E é nesse momento que as feridas começam a abrir. Aí você está falando de feridas, né? Dessa fala que vai surgindo, né? Dessas interrupções que vão surgindo na terapia, enfim, na clínica. E aí a gente vê, às vezes, um movimento que é daquela fala, né? Muito conhecida, né? O tempo cura as feridas, né? Mas a gente precisa parar para pensar que tempo não cura ferida. Não é o tempo que cura a ferida. A gente precisa, sim, de um tempo para cicatrizar as nossas feridas. É um processo. Mas eu não posso ignorar essa dor, eu não posso ignorar essa ferida e esperar que ela se resolva por si própria. Não posso deixar que o tempo passe e eu não olhe para essa ferida. O tempo que a gente vai demorar, cada um, para curar essa ferida, é outra história, né? Uns podem fazer isso de uma forma muito rápida, outros podem demorar anos com a mesma ferida aberta, né? A gente fala dessa dor. E essa dor dentro de uma relação, esteja dentro da relação ou já esteja separado, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer, de acolher, de aceitar essas dores, de poder olhar para essas dores e transformá-las. Quando a gente vamos dar um exemplo, né? Vamos pensar assim na questão da dor como um machucado. Se a gente se machuca, vamos imaginar que a gente pudesse se machucar, mas fazer um machucado fundo. A gente vai precisar ter um tempo para que essas camadas da pele se cicatrizem, para que a gente possa fechar essa ferida. Se eu pudesse, hipoteticamente, colocar uma pele por cima, né? Que eu acho até que às vezes acontece isso. Colocar uma pele por cima sem ter cicatrizado dentro, o que vai acontecer é que qualquer toque naquele lugar vai abrir aquela ferida. Ou pior, né? Às vezes essa ferida vai inflamar, vai infeccionar, e o que era uma coisa ali vai acabar se expandindo para todo o sistema, para todo o corpo. Vai ter uma inflamação maior, vai ter uma infecção maior, né? Então a gente precisa olhar para essas feridas e passar por elas. A gente precisa ter coragem e disponibilidade para olhar para essas dores e essas situações dentro ainda da relação e fora mesmo da relação, quando isso acaba. Né? Quando a gente chega no lugar e fala assim, não, realmente vamos encerrar essa relação aqui. Essas dores do término da relação precisam ser olhadas. Agora, para a gente poder fazer isso, a gente precisa sair do vitimismo. A gente precisa sair do lugar de vítima. Eu preciso me responsabilizar pela minha vida. E aí, aqui, cabe a gente pensar em fazer uma diferenciação que é importante, que é uma diferenciação entre culpa e responsabilidade. Né? Quando eu falo de culpa, eu falo de uma emoção muito autocentrada, né? É a minha culpa, é a culpa do outro. Mas é uma coisa que eu carrego e que eu não me responsabilizo pela transformação. Então, eu vou carregar a minha culpa, a culpa, ela traz um pouco esse lugar do vitimismo também, né? Ah, eu fiz isso, ou isso aconteceu, eu não devia ter feito assim. Eu carrego a minha culpa e eu não faço nada com ela. Ou, que é pior ainda, e que é da gente, é muito comum, eu projeto o olhar só na culpa do outro, só no papel do outro, como se eu não tivesse implicado nessa relação também. Então, eu culpo o outro e não posso fazer nada com isso, porque é uma coisa do outro.
A responsabilidade, não. A responsabilidade, ela fala em eu assumir a minha participação na minha vida. Eu vou assumir a minha história de vida. Isso quer dizer assumir os meus erros e assumir os meus acertos também. E transformar. Me abrir para o novo, agir, eu me responsabilizar pela minha vida, né? Me permite me abrir para esse novo, me permite agir criativamente, para transformar o que for preciso, para corrigir esses erros e aprender com esses erros, né? Falando em erros e falando nesse lugar, vem mais uma frase que é muito conhecida, né? Da nossa história, da nossa vida, coloquialmente falando, né? Que é aquela história do é errando que a gente aprende. Mas, na verdade, não é só isso. Não é errando que a gente aprende. É errando, corrigindo os erros, que a gente cresce e transforma. Não é só uma questão de errar e aprender com aquilo. Ah, então tá, então já sei que é isso aí. Não, eu preciso agir ativamente, entrar ativamente nesse lugar e transformar. Né? Ana, e o que é certo, né? E o que é certo e errado, né? Não tem, né? Tem a experiência, né? Tem a possibilidade de esse errar e aprender. Ele, na verdade, ele fala de alguma coisa da minha experiência, daquilo que me incomoda, que me faz sofrer. Não existe modelo de relação certa ou errada. Não existe se vai ser uma relação aberta, se vai ser uma relação fechada, se vai ser quem participa dessa relação, como que é a vida desse casal. Isso é uma construção que é feita junta. Não tem um certo e um errado. O certo e o errado, ele vem, né? Olhar esses erros, esse acerto, passam por aquilo que me fere, que me faz mal, que me desagrada, que não está se encaixando com as minhas possibilidades naquele momento. Né? Não tem aqui um julgamento de valor, tem uma possibilidade de sentir, de existir, de experienciar essa relação e a partir daí olhar o que está dando certo e o que não está dando certo. Então esse eu vem nessa perspectiva, né? E ainda tem uma questão muito importante, né? Que a gente faz aquilo que a gente pode, na verdade. Quando você fala lá do nosso fundo, né, das coisas que a gente traz, da nossa bagagem, aquela é a nossa bagagem, o que eu vivenciei naquele momento, o que me levou naquela relação. Aquele momento eu fiz o que eu podia fazer, com a minha história, com o que eu tinha de conhecimento, com o que eu tinha de disponibilidade, com aquela pessoa que eu era naquele momento, né? Então, a gente vê as pessoas, às vezes, falando, né? Se eu soubesse... Como é que as pessoas falam? Se eu soubesse assim, o que eu sei hoje, né? Eu com certeza eu faria tudo teria diferente. feito tudo diferente. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito tudo diferente. Não, desculpa, não teria feito tudo diferente por um simples motivo. Porque não tem como você saber o que você sabe hoje naquele momento. Não teria como. O que você sabe hoje, inclusive, porque você passou por aquilo. Então, não tem esse lugar, né? De se eu soubesse, não, a gente teria feito igual. Agora, aí é que entra a questão da culpa e da responsabilidade. Se eu fico só nesse lugar se eu soubesse o que eu fiz, eu teria feito diferente, eu vou ficando num lugar de culpa. Só que acontece que você não sabia, mas agora você sabe. Então, você não precisa continuar agindo como se você não soubesse. Você pode fazer diferente, trazer essa experiência para a sua nova vivência e transformar isso tudo, né? Transformar isso tudo. E é muito bacana quando a gente vai trazendo isso, das possibilidades que aí sim, de fazer diferente com tudo isso que vai sendo agregado, né? Mas voltar para fazer
tudo diferente lá atrás, não tem como. E pensando nisso, a gente vai falando do término e começo. O término e começo, eles são muito parecidos. Aí fala assim, mas não, o começo tem um outro olhar e o término também. Será? Porque tem uma coisa que é muito incomum. Os dois, ele tem muita energia. A gente tanto coloca a energia no começo, como a gente também coloca no término. O problema é o foco, porque essa relação, nesse momento, ele fica muito polarizada, né? Vem um começo, quando a gente vai falar de começar a relação, que nem eu trouxe no comecinho da palestra, que é assim, no começo tem admiração, tem encantamento, tem aquela coisa do sonhar junto, a gente planeja tudo, né? A gente conhece a pessoa e daqui a pouco a gente está aquela coisa gostosa, daqui a pouco a gente planeja como é que é estar junto, ai, será que eu vou ter família? Como é que é ter filhos com ele? Como é que é ter uma vida a dois? Então, assim, é um grande sonho. E o diálogo, nesse começo, ele é muito presente. Até porque, gente, em todo começo de relação, a gente está ali preocupado de mostrar quem a gente é ou não, pelo menos aquilo que a gente acha bacana e aquilo que a gente nem acha tão bacana assim, a gente deixa lá escondidinho no começo, né? E a gente dialoga, a gente só quer estar junto, por isso que a gente fala que a paixão adoece, porque é aquele momento que você está com toda a energia e todo o foco naquilo. O término não é diferente. A energia também está ali. Só que aí vem carregada daquela energia que traz, em vez de admiração, decepção. Aquele encantamento lá do começo, ele vira desilusão, mas a energia é muito presente. E aí aquela coisa onde eu pensei assim, caramba, como é que é estar ali com aquela pessoa, como é que é construir? Hoje eu penso como eu vou começar a desplanejar algo que não faz mais parte e que a gente construiu junto. E isso também é muito difícil, porque talvez seja o que a gente tenha mais de escuta na clínica quando a gente vai ouvir o término daquela relação. Porque aí tem tanta coisa implicada, vida financeira, talvez quando tem filhos, quando tem os pets. Então, assim, gente, é muita coisa que foi construída. E aí começam o ruído no diálogo. Já não tem mais diálogo, os dois fazem tudo separados, mas ainda tem, sim, aquela energia. E se a gente for pensar em energia, quando isso vai acontecendo, o término, ele não acontece apenas no momento da separação. Ele vem acontecendo. Ele já vem, por um tempo, fazendo parte. E não é porque está no fim daquilo que aquilo é o término da separação. Porque antes disso, tem um espaço. Se a gente for aqui fechar o olho e pensar rápido em alguma relação, a gente vai ver o quanto foi sendo deixado de falar nessa lacuna entre o início e o fim. E isso tem fases. E o luto dessa relação vem experienciado ao longo por esse casal. Algo já não vai mais tão bem, as coisas já não são mais do jeito que eram, mas eles vão tentando. Então, assim, às vezes acontece de um dos dois não está muito ali, ele sente, mas ele ainda não tem muita clareza do que está acontecendo naquela relação. Ele pode achar que tem alguma coisa esquisita, mas não tem aonde começou, e às vezes algumas pessoas que evitam e não estão conectadas no que está acontecendo de fato, por evitar a dor, por não querer ver, e aí vão acontecer N questões, elas levam inclusive um susto quando o outro chama e fala, vem cá. Isso quando acontece o diálogo. E sempre acaba numa briga. Deixa eu te falar o que não está bom. Só que esse não está bom já não vem bom faz um tempo.
E aí, o que poderia ser um término normal, por eu não gostar mais, por eu achar que aquela relação não tem mais sentido, porque em algum momento o meu sonho já não é mais o sonho do outro já não faz mais parte dos meus planos, não é mais possível. Então, algum aspecto desse foi deixado de ser observado, não foi verbalizado, não foi elaborado e não foi sentido. Se a pessoa tivesse, eu não sei, até da possibilidade, quando chega na clínica, uma das grandes reclamações é aonde o diálogo daquela relação se perdeu. E chega num momento, às vezes, que é quase impossível de retornar. E aí sim, essa relação, de fato, chega ao fim. Porque acaba levando ao afastamento dos dois e a perda do sentido e o significado de estar ali junto. O que eu o que eu faço ali agora? O que eu faço ainda naquele local? Aonde eu estou naquela relação? Às vezes, né, Cláudia, até quem sou eu nessa relação, né? Essa é a grande pergunta. Agora você me lembrou uma coisa, Ana, que eu vou compartilhar até aqui, que são um dos grandes exemplos que às vezes a gente até se assusta, que é um exemplo bobo, mas assim, a pessoa já se perdeu de si, das relações com os amigos, que eram delas e aí ficaram deles, ela já não sabe mais o que ela gosta. E uma vez e várias vezes eu já escutei, quando eu perguntei, mas do que você gosta? O que você quer? O que você ainda... O que é seu? E a pessoa se dá conta que quando ela está num restaurante, ela já não sabe nem o que ela escolhe para comer. E aí, qualquer coisa serve. Normalmente ela se dá conta, ela fala assim, Paulo, você sabe que quando eu saio, hoje em dia, a pessoa fala, o que você vai comer? Não sei. Qualquer coisa. Eu como o que você comer. Então, assim, cadê você? Aonde você está? Né? E essas fases vão acontecendo entrelaçadas. Elas não são lineares, porque a relação vai indo, ela vai se perdendo, isso vai se perdendo de si, você também já se perdeu de você mesmo. Então, assim, tem várias fases que vão se manifestando. E as formas de ser, de fazer, de interromper esse contato, elas não têm uma ordem sequencial, mas elas acontecem. Lá, quando a gente falou do luto, da perda, ela também acontece exatamente igual dentro dessas fases no término da relação. Então, assim, a gente vai passar, e é comum a gente escutar, que é a negação. É uma das primeiras fases que a gente entra dentro do término. A gente evita essas emoções tóxicas. E não tem nada aí. A gente vai falar de tóxicas, mas a gente não está falando aqui, nesse momento, não da relação abusiva, do que intoxicou. Vamos trazer o intoxicar para o corpo. Né? Muitas vezes, dentro da nossa clínica, a gente recebe aquele cliente que fala assim, cara, eu ando tão enjoado, eu ando tão sem fome, e eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Então, assim, corpo, ele sente. E ele está ali entendendo, apesar de você negar o que está ali, ele está te mostrando. O que está sendo por demais, o que vocês estão engolindo, o que aquela pessoa está engolindo que de fato está intoxicando. Né? Então, assim, você ainda inclui o outro nos seus planos, na rotina, só que de uma maneira racional. Porque você vai... Sabe aquela hora do tem que? Você vai enchendo o seu dia de tarefas. Bom, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você vai negando de olhar o que acontece na relação. É muito comum também a pessoa que agora, nesse momento que a gente está, quando fala assim, poxa, a pandemia, muitos casamentos foram desfeitos, muitas relações abriram. Gente, presta atenção em que relação essas pessoas estavam. Sim, é um dificultador, mas enquanto eu estava ocupado nos afazeres, no meu tem que, eu ia para o trabalho, eu chegava exausta, eu botava tarefa, e muitas vezes, nesse momento, o casal, sem se dar conta, ele sai com os amigos, ele preenche o dia, mas eles não estão juntos.
E, nesse momento, eles estão juntos. E aí é que tudo começou a, vamos falar, eclodir, a aparecer. Então, também tem isso muito nesse momento atual, né, que a gente passa. Mas dá uma olhada que talvez a relação já tenha começado a desandar. E as fases já estavam acontecendo. Então, assim, é preciso olhar para essas interrupções da negação. E quando eu olho, eu posso ver o que está doído, o que está doendo, o que eu posso, o que eu faço com isso tudo. Porque quando eu evito, eu deixo de sentir. Mas a coisa está ali e eu estou negando. Bom, e aí a gente caminha aí para uma outra fase que, mais uma vez eu falo, elas não são seguidas, elas vão acontecendo, elas não Elas têm uma... vão e vêm, né? Elas se Isso. entrelaçam o tempo todo. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa fase seguinte que vem, vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque já são 6h10. Então, vou tentar focar mais na informação e tal, e diminuir um pouco os exemplos aqui para a gente, senão a gente não chega no final da nossa história aqui, né? Então, assim, a gente sai dessa fase inicial e entra numa fase, quando eu vejo que, quando eu olho para essa dor, acaba entrando numa fase da raiva, né? E essa raiva, ela vem a partir da tentativa de eu mudar uma realidade, mas não é de transformar e crescer, é de mudar a realidade para aquilo que eu queria que fosse. Eu quero transformar, trazer de volta aquilo que eu queria. Então, a realidade atual, eu não quero ela como está. E aquilo me dá raiva. Eu quero tentar controlar essa situação. A raiva, na verdade, é uma emoção muito saudável, né? Porque é a partir da raiva que a gente tem a força para lutar e para remover aquelas barreiras que nos impedem de alcançar o que é importante para nós. Então, a raiva, ela te dá esse impulso de lutar e transformar as coisas, né? Como a gente falou, nesse momento, tem alguma coisa que me impede de realizar o sonho do amor idealizado perfeito, tem alguma coisa que me impede de elaborar, que eu não estou mais junto com o outro, eu não quero isso, eu quero voltar a esse lugar. Então, eu acabo agindo de uma forma agressiva, né? É um momento que a gente age com muita reatividade e agressão. É a hora que a gente escuta, né? Isso não é justo, o outro não presta. Ah, ele não vai se livrar de mim assim tão facilmente, não. Ele vai ver o que é isso, ou ela, né? Ou quem for. Ou então, de uma outra forma, né, da raiva também, mas que também faz desse lugar, que é a coisa do mas agora eu também sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem que dar satisfação da minha vida para ninguém, não, né? Se tá achando que vai me controlar, tá muito enganado, né? A gente escuta muito isso, a gente passa por isso nos términos das nossas relações de uma forma geral, né? E muitas vezes é nesse momento que o cliente chega na terapia, porque antes ele está tentando evitar a dor, aqui ele está com muita raiva já. E aí ele, nessa busca, muitas vezes é nesse momento que ele chega na terapia. Quanto mais tempo ele demorar para aceitar que ele não vai poder retornar à situação, à realidade como ele queria que fosse antes, mais tempo ele vai se manter nessa raiva. Porque aqui a gente tem que pensar na questão da forma reativa de agir versus a forma criativa de agir. Quando a gente age reativamente, a gente acaba agindo de uma forma cristalizada, de uma forma neurótica lá das minhas histórias, cristalizada, fechado para transformação. Eu quero fazer como eu sempre fiz. Então, eu acabo reagindo. Agora, se eu me abro para uma transformação, para a possibilidade daquela responsabilidade que a gente falou antes, eu posso agir de uma forma criativa, que é poder dar soluções diferentes para a situação que se instala ali agora. E aí eles vão caminhando nessas fases e passam para uma outra fase agora, que é a fase da barganha, né, Cláudia? Tá fechado seu áudio, Cláudia. Oi, eu voltei. Então, quando a gente vai falar dessa fase da barganha,
Eu vou mais exemplificar, que é mais fácil de entender. Que é assim, a gente promete tudo. É aquela hora que a relação chega e fala, não, eu agora vou fazer tudo aquilo que o outro pediu, tentando mudar, mas algo que não tem naquele momento. Realmente, será que eu tenho a relação de volta? Bom, se eu lavo a louça toda, e aí chegam os casais, né? Não, mas hoje ele me ajudou e fez aquilo tudo. Não, hoje ele ficou com a criança. Só que, assim, essa promessa é muito difícil de continuar, porque não é daquela forma que a relação sempre caminhou, e o outro fica com aquela sensação. Até quando? Eu já sei aonde isso vai parar. E muitas vezes é nesse momento que, para não tentar passar por isso entra as drogas, a pessoa começa a beber mais, e aí aquele momento que o sexo casual entra, é como se a pessoa vivesse num momento, aquele que a gente fala assim, agora essa pessoa virou vida louca. Né? Aquela pessoa que não fazia nada daquilo, resolveu que agora é de uma maneira diferente. Bom, só que não funciona. E a gente está cansada de saber que é um modelo que o final dele não tem o resultado que o outro espera e nem que você espera. E aí, quando a barganha não funciona, a gente vai dar de encontro com a tristeza. E aí sim, vem tudo aquilo que a gente até agora está evitando sentir na relação. Que vem sim o sofrimento, vem aquele lugar que a gente fala que é da sofrência, né? Que entram lá as músicas sertanejas, que todo mundo escuta, se reconhece em algum momento da relação, e aquilo fica guardadinho, e quando toca você sofre, você chora, lembra daquela pessoa, mas você naquele momento está fazendo contato exatamente com essa tristeza. E você precisa passar pela tristeza, porque se você não passar por ela, você não tem como aceitar a situação. E aceitar que essa tristeza e que essa situação não depende do outro, não depende mais daquela outra pessoa. E aí a gente vai passar para uma outra. A gente está dando novamente, só para lembrar, bonitinho as fases acontecendo, mas não é assim. Elas não são lineares de jeito nenhum. Elas apenas acontecem com um turbilhão tudo junto. E aí vem a aceitação. Mas eu preciso reconhecer essa tristeza. Né? A gente, na aceitação, a gente renuncia. Como é que é essa renúncia, né? É olhar para aquilo tudo e falar: de fato, eu não consigo mudar essa situação. Eu não tenho como. Já é difícil elaborar o que eu trago, como eu vou tentar mudar essa situação e o outro. E aí a gente começa a elaborar todas aquelas frustrações que vêm junto com a tristeza, com essa expectativa. Quando a gente elabora, a gente consegue pensar que nessa relação é nesse exato momento que a gente consegue olhar para as coisas boas da relação. Todo o mérito daquela caminhada junto agora é possível de vir acontecendo. E aí você começa a olhar e lembrar que teve sim, teve lá o encontro, tiveram os momentos bons, tiveram a construção de sonhos juntos e que foram bons e que não tinha sofrimento. É uma etapa muito importante e delicada e que a gente não tem como deixar de evitar, porque quando a gente evita essa tristeza, a gente não consegue chegar nessa aceitação e a gente não consegue fechar essa história. E aí sim, quando a gente olha para isso tudo e olha para essa história bacana e boa, que teve sim, teve construção, teve alegrias, a gente vai entrar numa etapa que é muito importante, mas que assim é uma das mais delicadas da gente trazer, e que a gente tende a resistir. E que é a pequenininha palavra, mas o nome dela é o perdão. Pois é. E aí a gente vai soltar a bomba do perdão assim no final, né? Porque o perdão, ele é tão delicado falar de perdão, porque
o senso comum do perdão faz a gente perder esse significado do que realmente é o perdão. Então, a gente tende a ter uma resistência a perdoar, né? A gente tende a, às vezes, falar de perdão é quase que é uma ofensa, né? Para a pessoa que está magoada, para a pessoa que está sofrida ali naquele momento, falar de perdão. Só que a gente precisa falar de perdão se a gente quer ir em frente, né? E o que é perdão, né? Falar de perdão, a gente vou propor aqui o contrário, vou falar do que não é perdão para a gente tentar trazer isso, né? O que é esse senso comum do perdão e que não é, né? Então, perdoar não é a gente ser fraco. Você não se torna um bobo por você perdoar, né? Ela fala, nossa, como você é bobo de perdoar essa tal situação, nunca perdoaria isso. Você não é um fraco. Também a pessoa não é uma pessoa generosa porque perdoa, nem boazinha porque perdoa. Não tem nada a ver com generosidade, nem com bondade. Não tem a ver com reconciliar, que muitas vezes a reconciliação ela esconde o medo de um conflito. O perdão não significa que você não vai responder a uma ofensa. Não significa que você não vai se colocar. Não significa que você não vai tomar até atitudes que precisam ser tomadas em situações dolorosas, né? Não é isso. Não é você ficar calado. Não é aceitar tudo. Não é resignificar. Como é que é a palavra? Resignação. Se resignar. Resignação, isso, resignar. Não é você se resignar, né? Ficar nesse lugar. Também não é passar uma borracha, desistir disso tudo. Não é deixar para lá, não é esquecer. Gente, o perdão é alguma coisa que você está fazendo por você. E aqui é importante a gente entender que eu também não estou entrando no mérito de que o outro não precisa ser perdoado. Não é isso. Mas o perdão é alguma coisa que é para nós. É essa renúncia que a gente está falando desse lugar, de fechar essa gestalt, desse lugar, dessa fase de aceitação, é essa renúncia da própria dor, é abrir mão dessa dor. Né? Se a gente não puder perdoar, a gente vai acabar ficando bloqueado e preso no passado. A gente fica preso em determinado momento do passado. E a gente fica bloqueado para o futuro. E entra num ciclo vicioso. E a gente não transforma esse fundo de uma forma construtiva. A gente é aquela história daquela feridinha que toda hora eu vou lá e vou abrir, isso vai abrir. Porque eu não abri mão dessa dor, né? Se você realmente quer transformar, é preciso perdoar. A gente precisa perdoar, a gente precisa acabar com o ressentimento, acabar com o desejo de vingança, para realmente fazer um movimento que é um movimento de crescimento pessoal. E esse movimento, esse perdoar, envolve o auto-perdão, principalmente o auto-perdão. A gente começa a se perdoar pelo auto-perdão. Tem um processo de se auto-perdoar, de perdoar o outro, de perdoar a situação que aconteceu, às vezes de perdoar até a divindade que permitiu que isso acontecesse na nossa vida, né? Agora, perdoar só é possível se eu reconheço, se eu acolho, se eu aceito, se eu experiencio todas essas emoções, respeitando esse tempo que é meu, me responsabilizando por esse viver. E aí envolve aquilo que a gente já falou de culpa e responsabilidade. Né? Eu preciso abrir mão da teimosia, que, aliás, é um dos maiores obstáculos do perdão, né? Eu só vou dar aquele passo se o outro der. Se ele não fizer, eu não vou fazer. E aí eu fico esperando que o outro faça primeiro. Você pode esperar uma vida inteira, de repente. Porque o perdão não é do outro, o perdão é seu. Não importa se o outro passa pelo processo de perdão ou não. O perdão é seu, é para você. A gente precisa abrir mão desse processo que a gente faz de se magoar, de se culpar, né?
de se castigar através dessa falta de auto-perdão. A gente precisa abrir mão da vergonha, muitas vezes, por algo que a gente fez, né? Para que esse processo de perdão ele possa acontecer, eu preciso desejar verdadeiramente fazer isso, porque não é fácil. A gente precisa trazer a honestidade. E a honestidade, ela passa por eu ver que eu também estou implicado nessa relação. Que muitas vezes eu também contribuo para a dor nessa relação. Eu preciso ser honesto para ver que às vezes o que eu estou falando, o que eu estou culpando no outro, na verdade está em mim. Também está em mim. Né? Eu preciso ser humilde, e aí essa humildade, ela não fala de subserviência. Subserviência. Oh, as palavras hoje estão boas, eu estou correndo cada hora. Né? Mas essa humildade, ela passa por uma ideia de que eu não sei tudo nem sobre mim. Como é que eu vou saber tudo sobre, quanto mais sobre o outro e sobre toda a situação, né? É aquela ideia de que eu vejo ponto de vista, né? Eu tenho o meu ponto de vista. E cada ponto de vista, na verdade, é a vista de um ponto. Então, eu preciso ampliar o meu olhar para entender, ser humilde nesse sentido de olhar que existe muito mais coisa que eu não estou vendo. E quando eu me abro, quando eu trabalho esse tipo de humildade em mim, eu me abro para um olhar mais ampliado, para um entendimento maior. E esse entendimento maior da situação ajuda, facilita a renúncia da minha dor. E aí, né, a beleza, a gente gosta de falar nisso, né, Eliane, da beleza oculta. A beleza oculta desse processo todo, né, de perdão, de toda essa transformação, de tudo isso que a gente passa, é que no final você encontra um novo você. Um novo você que é livre, que está livre dessa dor, que é livre para amar e para viver. E nesse momento eu posso me lembrar das coisas boas da relação e também das coisas ruins como algo que aconteceu, mas que não me machuca mais. É uma experiência, mas não é mais uma dor. E eu estou livre, então, para amar e para viver. Viver. A gente está quase pertinho do final e fazendo jus ao nosso tema da palestra, eu queria... Mega pertinho, né? Vão desligar a gente nem botou pergunta. Não, a gente tem vai... 4 minutos. Vai ser agora em 1 minuto. Quando a gente fala em sobrevivência, a gente traz a palavra sobreviver. Quando a gente fala dessa beleza oculta, a gente está livre de ser um sobrevivente apenas. A gente vai olhar para o sobreviver e viver autenticamente. Eu acho que isso é essa beleza oculta de estar em todas as relações. Gente, é um tema assim que é muito gostoso. E a gente ainda tem 3 minutinhos aí para... Tomara que a gente tenha sido clara aí nesse pequeno tempo para poder... É um assunto que é muito gostoso. Eu não sei, deixa eu falar uma coisa nesses 3 minutos, assim, né, rapidamente. Eu não sei quanto que, infelizmente, a gente está vendo que a gente não vai ter tempo de responder a perguntas, não né? há perguntas. Mas eu não sei. Não tem perguntas? Então tá ótimo. Se não tem perguntas, tá bom. Mas, de qualquer forma, gente, eu queria até pedir licença para a Eliane, que se houverem perguntas, se vocês quiserem perguntar sobre isso, quiserem, assim, eu abro aqui agora, assim, para vocês entrarem em contato conosco. Entra pelo Instagram ou entra pelo contato mesmo, manda as perguntas e a gente... responde a isso, né? Acho uma forma aberta, de responder. Né? No relacionamento aí autêntico do viver, né? Nessa beleza oculta de estar respondendo. Isso é relação. Então, pode mandar pergunta para quem quer e a gente encaminha para a pessoa. Isso. Tá ótimo, gente. Por favor. Eu pintei aqui os comentários também para vocês lerem depois. Tá ótimo. Leremos. Gente, então... Assim, foi um prazer, gente, né? Foi um super prazer. Não vamos, assim, não esqueçam de quem quiser, né? A gente vai ter agora o fechamento da jornada,
que foi uma jornada deliciosa, foi muito legal, foram trabalhos maravilhosos, e a gente vai fazer uma mesa redonda agora de fechamento, né? É o tempo do xixi, água, dar uma levantadinha, espreguiçar e voltar para essa mesa redonda. O link, acho que as meninas botaram no... Já foi colocado para todos, e é o Fazer Clínico dos Recomeços. Está sensacional. Esperamos Estarei todos. lá assistindo todos. A gente fechar, né, nessa beleza oculta da jornada, do viver. Isso é viver. A gente está podendo aqui recomeçar, começar quantas vezes forem necessárias. Então, ainda vou lá assistir todos vocês para poder ver essa mesa redonda. Ok, pessoal. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente vai ter que encerrar. Deixa até... Ó, no meu relógio, 18h30. Pontuais. Pessoal. Então, assim, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco disso tudo, que a gente possa ressignificar as nossas relações. E um convite que eu faço a vocês é: tirem tudo isso que a gente falou aqui e expandam para as relações na vida, não só na relação amorosa, nas relações na vida, todas elas. Tá bom? É isso. Gente, um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, meninas. Beijo, meninas lindas. Beijo.